Entrou o Vitor. Bom dia, Milena. Obrigado. Ela me mandou ali direto a mensagenzinha. Show de bola, gente. Obrigadão. Valeu aí. Bom, meus amores, então assim, o pessoal vai entrando aí, esse vídeo ele fica gravado, né? Inclusive, se não me falha a memória, posso estar errado, tá, pessoal? Mas se não me falha a memória, vocês que abriram, que tem um login, né? Vocês também ficam com uma gravação disso lá no login de vocês lá no Zoom. Só não sei como é que acha esse troço aí, tá? Mas vocês têm. Então, eu queria desejar um bom dia para vocês. Perguntar como é que foram de semana de Páscoa, né? Se foi tudo tranquilo, né? A gente ainda nessa quarentena. Acho que mais algum tempo, tomara tudo se resolva, né, pessoal? A gente está tentando ao máximo, a gente está se desdobrando para atendê-los da melhor maneira possível. Às vezes não dá certo, às vezes falha, a internet sabe como é que tá. Isso tá para todo mundo, né? Você já tá vendo uma transmissão da Globo que tava com a imagem totalmente distorcida, eu digo, bom, então tá bom. Porque eu vi que alguns problemas aconteceram nos meus vídeos ali, não sei por que eles distorceram. Então é importante que vocês me digam se está tudo ok na transmissão, tá? Porque na hora de gravar, não sei por quê, às vezes ela fica bem distorcida. Então me avisem se estiver desfocado, me avisem se estiver trancando, me avisem se o áudio estiver ruim. Tudo isso é bem, bem importante, tá? Eu preciso saber bastante. E quanto mais rápido vocês me dão a informação, mais rápido eu consigo, de repente, corrigir isso, tá? Vi que entrou a Lauren. Então o pessoal tá entrando. Então, vou começar então, pessoal. Acho que semana passada, aí me confirmem aqui no chat. O chat vai ser um momento também aqui da gente interagir, da gente trocar uma ideia. Se não me engano, nós estávamos falando de acentuação. Dá uma confirmada para mim. Eu enviei material para vocês e já vou até compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Aí. Então, olha só. Se não me engano, foi mais ou menos isso daqui que nós vimos. Ó, confirma para mim e a gente vai conversando. Falamos de acentuação, né, meus amores? Foi isso? Falamos de acentuação. Aí eu comecei vendo com vocês isso aqui, depois mandei para vocês os meus contatos, para vocês me acharem, para a gente tirar dúvidas. Falamos sobre acentuação no sentido de que sílaba tônica é diferente de acento gráfico, ou seja, acento tônico é diferente de acento gráfico. Falamos a respeito das agudas. Depois nós falamos das graves. Lembra que as agudas são aquelas terminadas em... Deixa eu só ajeitar aqui para mim. Então, lembra que nós falamos que essas agudas são aquelas que no português equivalem às oxítonas, né? Falamos também que que as agudas, então, são aquelas terminadas em NS ou vogal para levar acento, as que não terminam nisso não levam. Falamos das graves ou das lianas, né? Que são aquelas que levam acento quando terminarem em qualquer consoante menos NS, ou seja, se terminar em NS ou vogal não tem acento. Lembra que a grave é o oposto da aguda, certinho? Falamos das esdrúxulas, certo? Antepenúltima sílaba tônica, que são as proparoxítonas, lá da língua
portuguesa e que sempre são acentuadas. Ou seja, aqui eu geralmente vou ter uma regrinha bem fácil, bem simples, porque todas são acentuadas e basicamente a gente sabe com relação ao português, inclusive, né? Bem tranquilo, é bem simples essa regra. Fechou, meus amores? Então, olha só, seguindo aqui um pouquinho daquilo que a gente vinha trabalhando, e aí eu vou pedir encarecidamente o seguinte para vocês: sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem. Por quê? Porque eu não estou enxergando as perguntas agora de vocês. Acho que na hora que vocês fazem perguntas, eu recebo a informação, tá? Ah, botei aqui, já coloquei o chatzinho aqui, tá aqui do meu lado. Então, olha só, vamos começar a trabalhar um pouquinho no seguinte sentido. Vamos iniciar a partir do que a gente estava trabalhando aqui. Então, bora lá. Então, isso aqui foi o que a gente viu na última aula, né? Então, aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica no espanhol, nós chamamos de esdrúxulas. São aquelas palavras que têm a terceira sílaba tônica. Então, lembra que a contagem, pessoal, ela é sempre de trás para frente, tá? A contagem, quando a gente faz de contagem de sílabas, é sempre de trás para frente, tá? Então, é a última, penúltima e antepenúltima. Sílaba 1, 2 e 3, mas de trás para frente, tá? Isso é bem importante a gente lembrar. Então, quando a gente faz a contagem de sílabas, se tiver a terceira sílaba tônica, meus amores, a gente já sabe que é esdrúxula. Então, aqui é bem simples, é só saber separar a sílaba e apareceu aqui, ó, terceira sílaba tônica, já era. Reparem que em todas aqui, a terceira sílaba é a mais forte. Então, se a terceira sílaba é a mais forte, só pode ser uma coisa, só pode ser esdrúxula. O problema é que, até aqui, nós temos equivalente na língua portuguesa. Então, última sílaba tônica, aguda, equivale a oxítona. Penúltima sílaba tônica, grave, equivale a paroxítona. Terceira sílaba tônica, esdrúxula, equivale a proparoxítona. O problema é que no espanhol nós ainda temos palavras que têm a quarta e a quinta sílaba tônica. E como é que funciona isso? Bom, se a gente for tentar puxar pelo português, a gente não vai conseguir. Então eu vou te dar uma sugestão. Cuida apenas a sílaba tônica. Não tenta falar, não tenta pronunciar. Porque a gente vai ter um probleminha bem grande com relação ao português, a gente não vai conseguir identificar isso. Só que então, olha só. Qual é a regra que eu tenho que lembrar com relação a isso? Quais são as palavras que têm a quarta e quinta sílabas tônicas? As chamadas sobresdrúxulas. Sobresdrúxulas. Ou seja, é aquela palavra que tem a sílaba tônica anterior à antepenúltima. Ou seja, última, penúltima, antepenúltima. Terceira sílaba, né? Antes da antepenúltima, pode ser quarta sílaba ou pode ser quinta sílaba. Cuidado, não é só quarta. Pode ser quinta sílaba tônica, tá? Por exemplo, a palavra ábremelo. Ábremelo. E aí a gente vai ver aqui o seguinte, até vou tirar da apresentação. Manter. Vou tirar da apresentação para ficar mais fácil de trabalhar com vocês. Olha só. O que acontece na palavra ábremelo? Assim como várias outras. A palavra ábremelo é o verbo abre, abre, mais o pronome me, mais o pronome lo. Certo? Isso aqui a gente vai ver mais tarde, que é um verbo flexionado no imperativo afirmativo. O que acontece no espanhol? Lembra de português, colocação de pronomes? Me fala, te vi, nos encontramos, esse me, o te, o nos, o a, o lhe do português, quando está na frente do verbo é próclise. Lembra? Pronomes oblíquos na frente, próclise. Pronomes oblíquos depois. Fala-se, entreguei-te, falaram-me. Esse pronome colocado depois do verbo a gente chama de ênclise. No português, existem algumas regras para ênclise e para próclise, que são diferentes da língua espanhola. Qual é a regra no espanhol? A regra no espanhol é pronome a gente coloca sempre na frente do verbo.
mesmo iniciando frase. Isso é normal, isso é o que mais acontece na língua espanhola, a gente vai encontrar o tempo inteiro pronomes na frente do verbo. Essa é a regra, tá? O detalhe é que existem três situações em que eu coloco o pronome depois do verbo. E esse colocar o pronome depois do verbo, eu estou fazendo na câmera aqui, não sei o que aparece para vocês, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer o inverso. Então, quando eu tenho a palavra e coloco depois da palavra o pronome, isso só acontece no espanhol em 3 ocasiões, com verbos no imperativo afirmativo, no gerúndio e no infinitivo, tá? Só que quando eu tenho essas 3 situações e o pronome vai colocado depois do verbo, como é o caso de abre, que está no imperativo, e o pronome me e o pronome lo, tem 2 pronomes aqui oblíquos. Quando eu faço isso, quando eu coloco depois do verbo, no espanhol eu não boto hífen. No espanhol eu grudo e vira uma palavra só. E aí que está o detalhe, por virar uma palavra só, eu também vou ter implicações, eu também vou ter alterações, eu também vou ter resultado na questão da acentuação. Então a palavra é abre. Olha só, a palavra é abre. Sílaba tônica da palavra abre é a. Sílaba tônica da palavra abre é a. Abre. Se eu pegasse só a palavra abre tem 2 sílabas. A sílaba forte é a segunda, então seria uma grave. E grave terminadas em vogais não são acentuadas graficamente, perfeito? Então, abre não teria acento, certo? Só que a partir do momento que eu faço abre-me ou abre-me-lo, isso vai ter consequências na acentuação. Para vocês terem uma ideia, se eu tivesse, neste caso, só o me e não o lo, que isso aqui depois, mais tarde, eu vou ensinar vocês como é que a gente faz para colocar o me e o lo, tá? E por que que eles estão aqui. Mas se fosse assim, ó, abre mais o me, como é que ficaria isso daqui? Abre-me, abre-me. Só que, de novo, ó, a sílaba tônica é o a sílaba tônica é o A. Vocês estão vendo o que eu estou colocando aqui ou não? Eu acho que não, né? Ou então. Só me avisa se está tudo bonitinho aí. Então, a sílaba tônica é o A. O bre é a segunda, é a primeira sílaba, não é a tônica, ó. Mesma coisa, abre. Abre é uma grave. Quando eu coloco o pronome me depois, eu permaneço com esse A forte. Tudo certo, Yuri. Valeu, Yuri. Ó, eu permaneço com esse A forte. Só que agora, olha só, eu tenho que saber fazer a contagem de sílabas, certo? 1, 2, 3. Então, repara no seguinte, qual é a sílaba que está forte em abre-me? Abre-me é a terceira sílaba, não é? Se a terceira sílaba é uma esdrúxula, não é sobre esdrúxula, é uma esdrúxula. Então, teria que ser assim, entendem? Então, isso aqui é uma esdrúxula. Esdrúxula. Certo? Então, por que que eu estou te mostrando isso? Para te mostrar também que quando a gente tem 2 pronomes, e é isso que normalmente acontece com o espanhol com as tais sobresdrúxulas, são verbos com pronomes colocados após. Geralmente 2 pronomes, para poder justamente formar essa sílaba tônica na quarta ou na quinta, tá? Então, por exemplo, abremelo são 2 pronomes. Sor, pode ser só abrelo? Pode ser só ábrelo, a Beatriz colocou. Se for ábrelo, também vai ter acento, tá, Beatriz? Vai ser que nem ábreme, vai ter acento. Só que ábrelo, esse lo está fazendo referência ao objeto que está sendo aberto. E esse ábreme está fazendo referência ao pedido que eu estou fazendo. Abre para mim, entende? Então, o me é para quem eu vou abrir, para mim, né? É o que eu estou pedindo, né? O que eu estou mandando, porque é imperativo, né? E o lo é aquilo que está sendo aberto, que é o objeto direto. Mas pode sim, tá, Beatriz, sem nenhum problema. E um detalhe, abre-lo vai ter acento também, assim como abre-me. Agora, cuidado, olha ali no abre-me-lo, não são 2 pronomes que eu coloquei? Se são 2 pronomes que eu coloquei, ó, olha quantas sílabas eu tenho agora. Abre-me-lo. Só que a sílaba tônica continua sendo o A do verbo imperativo abre.
Só que agora onde é que está essa sílaba tônica? Está na quarta. Então, se está na quarta, ó, a gente já sabe que isso aqui é chamado de sobresdrújula. Então, toma bastante cuidado, tá? Vou botar para cá para cima, porque eu vou fazer o seguinte. Escrever aqui, ó. Sobresdrújula. Tá? Então, cuidado, ó. Eu tô te mostrando só porque a gente normalmente não entende muito no espanhol porque que acontece isso. Olha aqui, ó. Compra-te-lo. Compra-te-lo. O T é um pronome e o lo é outro pronome, tá? E isso aqui acontece com todo o resto, ó. Demuestra-me-lo. Díganselo. Esse selo e esse melo e esse telo, por exemplo, esse poderia ser telá, telás, tem várias outras combinações que podem acontecer. Mas o que eu queria mostrar para vocês é, normalmente as sobresdrújulas, elas, a gente vai encontrar sobresdrújulas aqui, tá? Um detalhe que eu queria que vocês tivessem um certo cuidado. Beatriz, me avisa se eu respondi a tua pergunta aí. Se tu fica com dúvida, me manda de novo, tá? Uma outra questão que vocês têm que cuidar. Elas se encaixam nas sobresdrújulas, mas vocês têm que observar muito bem. Por quê? Porque algumas bancas, elas dão uma distorcida aqui, não tem uma... Não, digamos, não bateu o não bateram o martelo com relação ao que se cobra. Algumas palavras terminadas em mente, assim como no português, são advérbios de modo. Ah, beleza, Beatriz. São advérbios de modo, essas palavras terminadas em mente. Porém, lembra, para ser um advérbio de modo terminado em mente, eu tenho que ter um adjetivo e aí eu coloco o sufixo mente. Beleza? O que que acontece normalmente no português? No português acontece assim, ó. A gente tem a palavra. Deixa eu jogar mais para cima. A gente tem a palavra, né? O adjetivo. Joga o sufixo mente. Só que quando a gente joga o sufixo mente e transforma no advérbio de modo, a sílaba tônica migra. Exemplo, normal. Normalmente. A sílaba tônica vira o men, tá? No espanhol, isso acontece mais ou menos. Por que que acontece mais ou menos? No espanhol são palavras aqui, ó, que a gente chama de com dupla sílaba tônica, ou sílaba tônica 1 e 2, tá? Não precisa saber muito em detalhe isso. Eu só quero que vocês cuidem. E como às vezes as bancas elas dão uma distorcida, a gente não sabe exatamente qual é a interpretação de cada banca, até porque elas mudam conforme a própria mudança de banca, tá? Então vou te dar um exemplo que vocês têm que cuidar. A palavra economicamente. Economicamente. Olha só. Qual é a sílaba da palavra economicamente? Separei o T, que é a primeira. Separei o MEN, que é a segunda. Separei o K, que é a terceira. E separei o MI, que é a quarta. A quinta sílaba tônica é o NO. Estão vendo? Tá. Se apareceu a quinta sílaba tônica acentuada, qual é a regra? Só pode ser sobresdrújula. Fechou? Sobresdrújula. Facilmente. Qual é a sílaba tônica de facilmente? Separei aqui, separei aqui, separei aqui. Tá vendo? Quarta sílaba tônica. Se é quarta ou quinta, sobresdrújula. E a mesma coisa com simultaneamente. Fechou? Detalhe, vamos lá. Cuidado que vocês têm que ter com essas palavrinhas aqui. Olha só. A palavra fácil, ela leva acento. Por que que ela leva acento no espanhol? Porque ela é uma grave. Olha só, graves terminadas em L levam acento. Ou seja, graves terminadas em qualquer consoante menos NS levam acento, tá? Então, se vocês observarem a palavra fácil, ela está acentuada graficamente. Ela está acentuada graficamente. Agora, o que que acontece? Ao colocar o sufixo mente,
o acento da palavra fácil permaneceu, tá vendo? Ó. Embora agora ela seja uma sobresdrúxula. Fechou? Tá, e o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer o seguinte. Existe uma regra que é assim, ó. As palavras terminadas em mente, sempre que os derivadas de adjetivo, eu só vou deixar esse acento gráfico, mesmo ela sendo uma sobresdrúxula, se a palavra anterior original tiver. Ou seja, a palavra fácil tinha acento gráfico, beleza. Então a palavra facilmente vai ter acento gráfico. Tranquilo? Então é o único cuidado que eu quero que vocês tenham. Só quer dizer então que se uma palavra terminar em mente e a original dela não tiver acento gráfico, significa que ela não terá? Exato. Exatamente. Tá, e aí qual é a regra? Bom, aí eu vou te dizer o seguinte. Quando é assim, normalmente eles não colocam essa palavra em prova, ou quando colocam em prova, eles colocam uma outra também terminada em mente, sem acento gráfico, e aí eles vão te dizer que ela é uma palavra com duas sílabas tônicas. A sílaba tônica da palavra original e o men, tá? E migra também para o men essa sílaba tônica. Mas na prática, tá? Para facilitar a nossa vida em prova, eu vou sugerir o seguinte para vocês. Observem as outras regras, porque essa daqui, quando cai, ela cai geralmente com os pronomes. É mais fácil a gente resolver pelas outras do que tentar gravar essa exceção da exceção da exceção, certo? É só para falar para vocês que existe que vocês têm que tomar um certo cuidado. Beleza? Seguindo. Pessoal, eu vou aqui, tá? No slide do PowerPoint, eu não vou ficar colocando ali no modo apresentação, porque eu acho que aqui fica mais fácil que eu vou também digitando e alterando, tá? E dando explicações. Um outro detalhe que eu queria comentar com vocês. Existe um acento chamado acento diacrítico, tá? Ou também chamado de acento diferencial. Para que serve um acento diferencial, pessoal? Diferenciar significado de estruturas, ok? Tá, só que quando é que eles são utilizados no espanhol? No espanhol eles são utilizados da seguinte maneira. O que é um monossílabo? Monossílabo é uma palavra de uma sílaba só, perfeito? Monossílabo sendo uma palavra de uma sílaba só, a gente tem que lembrar o seguinte, lá no português tem umas regrinhas para a gente botar acento. Aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Palavra monossilábica no espanhol, qual é a regra? Não tem acentuação gráfica. De novo, palavra monossilábica no espanhol não tem acentuação gráfica. Certo? Bom, se não tem acentuação gráfica, a gente tem que entender o seguinte. Qualquer palavra que eu utilize no espanhol que tenha uma sílaba só, jamais vai ter acento. Jamais vai ter acento. Então, quando é que eu tenho que cuidar o acento em palavras com monossílabos? Quando tiver uma palavra igual. Por exemplo, a palavra mi, que está aqui no quadro para vocês, ó. A palavra mi. Tá vendo que aparece a palavra mi sem acento e a palavra mi com acento? Pois é, esse mi sem acento pode significar meu ou pode significar minha. Neste caso é meu. Em mi barrio não há nenhum parque. Em meu bairro não há nenhum parque. Perfeito? Já a palavra mi com acento, por exemplo, significa mim. A mim me gusta. A mim me gusta beber cerveja. A mim me gusta beber cerveja. A mim me agrada, né? Porque o verbo gostar é um pouquinho diferente no espanhol. Isto é para mim. Isso é para mim, né? Então, esse mi com acento, como é que eu vou saber a diferença se não tiver acento? Então, esse mi com acento, ele é um mi que significa mim. O mi sem acento é um mi que significa meu ou minha. Fechou? A palavra se, tá vendo aqui, ó? Pronome pessoal reflexivo. Paco se acuesta a las 8. Se acuesta e se deita. Paco se deita às 8. Vai dormir às 8, né? Mas é um pronome reflexivo. Por quê? Porque ele se deita, ele vai deitar. Ele executa a ação de deitar e ele também é deitado, digamos assim. Forma do verbo saber e do verbo ser. Já sei o que comprar. Já sei o que comprar. Então repara que verbo saber ou verbo ser, o verbo ser é esse Czinho com acento.
no presente do indicativo. Já esse ser sem acento é o pronome reflexivo, tá? E assim a gente vai com várias palavras monossilábicas. Por exemplo, o tu e tu ideia, isso é muito interessante. Esse tu ideia é o pronome possessivo, teu ou tua. Ou só, por que é teu ou tua? Porque depois vocês vão ver uma coisa chamada apócope. Porque a palavra tuyo e a palavra tuia, elas são reduzidas a tu quando elas estão na frente de um substantivo. Já a palavra tu com acento é o que nós no português temos como pronome tu. Eu, tu, ele, pronome pessoal do caso reto, tá? Depois, a palavra de e de, né? Preposição, esta falda es de seda. Falda significa saia. Espero que dê tempo a todo, o verbo dar, né? E assim, o artigo ele e o pronome ele, né? Artículo ele, que significa o, e o pronome ele com acento, que significa ele. E a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa igual ao português, e o advérbio que indica quantidade e intensidade, que é o mas, que significa mais, tá? Mais é com acento no espanhol, mas. E aqui, meus amores, eu teria que ter um certo cuidado. Por quê? Porque a palavra um, e aí depois da regra do hiato eu volto nisso aqui, me lembrem, tá? Sor, volta no A1, depois que eu explicar a regra do hiato, volta no A1, me lembra, tá? O A1 sem acento é o advérbio, tá? Que vai significar até ou inclusive, e o A1 sem acento, e o A1 com acento vai significar ainda, que é o advérbio de tempo. Tranquilo? Cuidado com isso aqui. Esse aqui cai bastante, tá? Saibam bem essa palavrinha A1. Fechou? Ainda com relação ao acento diferencial. Essa é uma regra que cai muito de acento diferencial. Por que cai muito essa regra de acento diferencial? Porque ele sabe que a maioria dos alunos não vai dar bola para isso aqui. Vocês lembram da primeira aula que nós tivemos, que eu expliquei para vocês assim, ó, os sinais de pontuação, e aí eu expliquei para vocês os sinais de pontuação, por que é invertido na frente a interrogação e a exclamação? Pois é, lembra que é para dar entonação, basicamente, né? Mas eu não posso esquecer de um detalhe. Além de dar a entonação, quando eu tenho uma pergunta ou uma exclamação, que no espanhol exclamação a gente vai chamar de admiración, essas palavrinhas aqui, ó, que, como, quando, quanto, donde, quién, quiénes, que é o plural de quién, qual e os seus devidos plurais, quales, por exemplo, todos eles vão levar acento gráfico quando estiverem numa pergunta ou numa exclamação. Quando não estiverem, eles não têm acento gráfico. Sora, então para que serve esse acento gráfico? Para diferenciar do seu equivalente. Como pronome relativo, eles não têm acento gráfico. Como pronome interrogativo e exclamativo, eles têm acento gráfico. Fechou? Então, cuidado que esse aqui é uma regrinha de acento. Isso aqui também é acento diferencial, tá, gente? Justamente vai diferenciar pronome interrogativo admirativo do seu pronome relativo. Fechou? Até aqui tá tranquilo, meus amores. Coloquem as dúvidas de vocês aí. Vi que tem bastante gente. Natália Figueiró, Isis, a Paula. O Luiz. O Yuri. Às vezes dá uma misturada aqui pra mim. Milena. Johan. Se eu falei teu certo nome, tá, Johan? Me avisa. Beatriz. Me manda se tá tudo certinho, se tá tudo ok. Quem quiser fazer uma perguntinha aí, fica à vontade. Eu sei que a galera não curte ficar falando nessas coisas louca aí, mas é só questão de hábito, pessoal. Vamos perguntando. Só me digam se tá ok. Alguém me coloca ali no chatzinho se tá tudo ok, se a transmissão tá boa, se vocês estão enxergando, se tá travando ou não, tá? Eu só preciso saber disso. Se vocês estão enxergando a tela, se tá tudo bonitinho aí. Cadê o chat? Ah, tudo ok. Obrigado, Natália.
Então, seguindo, meus amores, entenderam qual é a ideia do acento diferencial? Tá. Agora eu vou colocar uma telinha que não estava aí para vocês, que é a seguinte. Então, vamos construir juntos, tá? Regra del hiato. Regra do acento do hiato. A regra do acento do hiato, ela é a seguinte, tá? Ela é uma regrinha que ela não é complicada, ela é fácil, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Vocês lembram, e eu vou pedir licença para vocês, que eu vou pegar um outro materialzinho que nós já trabalhamos, que foi o material de artigos. Por que que eu estou pegando esse material de artigos? Opa. Por que que... Deixa eu só fazer um stopzinho aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Que eu vou aproveitar uma parte que tinha lá que era bem importante. Artigos não, perdão. A parte de alfabeto e divisão silábica. Eu vou pegar porque eu vou aproveitar uma parte que a gente trabalhou lá, que é bem importante. Aqui. Bora lá. Voltamos. Então, olha só. Vocês lembram que eu mostrei isso aqui para vocês uma vez? Que eu disse assim, ó, pessoal, vocês lembram que a gente tem nas letras do alfabeto, a gente tem as letras do alfabeto, a gente divide em consonantes e vocais. Lembra disso? E que aí as vogais eu separei da seguinte maneira: A, E, O, I, U. Lembram disso? E eu falei das fuertes e das débiles. Lembra que débil é o quê? Fracas. Lembra disso? E que as fuertes, por óbvio, fortes. Lembram? Tá. Aí eu falei para vocês o que é um ditongo e o que é um hiato. Lembram disso? Ó. O que é um ditongo? Opa. Só aqui. O que é um ditongo, o que é um hiato? Aí eu te disse assim, ó, a palavra cuenta, por exemplo, né? Por que eu deixo o U e o E na mesma sílaba? Lembra disso? Porque o U é fraco e o E é forte. Portanto, aqui eu tenho um ditongo. Lembra disso? Ó, vou botar tudo assim, ó, colorido. Jaula. Ó, jaula. Por que eu deixo na mesma sílaba? Porque o A é forte e o U é fraco. Ditongo. Lembram disso? Então, eu falei para vocês que aqui eu tenho ditongos por uma razão muito simples. Qual é a razão? Forte, fraca e aqui fraca e forte. Aí eu te disse o seguinte, a palavra herói eu separo assim, ó. Por que eu separo o herói dessa forma, pessoal? Porque a palavra herói, o O é forte. Deixa eu botar em azul para ficar mais destacado. Ó, o O é forte e o E também é forte, né? Então, duas fortes não vai rolar na mesma sílaba, lembra disso? E aí, isso aqui seria um hiato. Estão lembrados? Bueno, aqui entra o seguinte detalhe. Vamos lá. Lembra que eu te disse também... Vou mudar um pouquinho, tá? Imagina que a palavra todavia... Imagina que a palavra todavia não tenha esse acento. Se escreva assim, certo? Se ela fosse escrita dessa forma, seria assim, ó. Todavia. Tranquilo? O I é fraco, o A é forte. Seria dessa forma, não seria? Lembram? Pois é. Por quê? Porque seria uma fraca e uma forte, seria um ditongo. Só que, meus amores, a palavra todavia não se escreve dessa maneira.
A palavra todavia se escreve de uma outra forma completamente diferente. A palavra todavia se escreve... Deixa eu só tirar aqui. Ó, o certo da palavra todavia todavia. Por que eu estou separando esses dois, pessoal? Porque o A é forte e o I com acento ficou forte. Estão vendo? Esse izinho que tem um acento, ele é forte. Se ele é forte, pessoal, eu tenho também um hiato aqui. Por que eu tenho um hiato? Porque agora com duas fortes eu tenho que separar. Tá, Sori, o que isso tem a ver com a tal regra de acento do hiato? A regra do acento do hiato, ela é muito simples, pessoal. Ela é bem tranquila. Ela vai te dizer o seguinte. A regra do acento do hiato é assim, ó. Sempre que eu tiver um I acentuado ou um U acentuado, sempre que eu tiver um I acentuado ou um U acentuado, tá? E antes desse I e desse U aparecer um A, um E ou um O, ou depois aparecer um A, um E ou O, pode ser antes ou depois, não tem problema, tá, pessoal? Sempre que aparecer um I ou um acentuado, antes ou depois, de novo, vamos lá. Tem que ser um I ou U acentuado, tá, pessoal? Antes ou depois. Não interessa. Estamos falando da regra do acento do hiato. Por quê? Porque se a gente voltar ali, ó, por que essa palavra, todavia, teve um hiato? Porque esse I está acentuado, pessoal. Então, se esse I está acentuado, significa que ele está forte. E a regra do acento do hiato vai me dizer que toda vez que o I e o U forem fortes e estiverem junto de uma palavra, só botar aqui, sempre que o I e o U forem fortes e estiverem junto de uma outra vogal, obrigatoriamente eles têm que ter acento e obrigatoriamente eles estão compondo o que nós chamamos de hiato. Então vocês têm que tomar cuidado, porque é uma regra que cai muito em prova. Vou te dar exemplos de palavras assim. A palavra rio, a palavra baú, a palavra todavia. Os verbos havia, haviam e assim por diante. Ó. Repara que em todos esses casos, a gente tem palavras em que o I ou o U estão acentuados e antes ou depois eu tenho uma vogal. Essa regra do hiato cai muito em prova. Eles adoram essa regra do hiato. E aí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Lembra da palavra aun que eu te falei? Lembra? Vou voltar nela um pouquinho, tá? Olha aqui. Se eu pegar a palavra aun, se eu pegar a palavra aun sem acento, o A é forte e o U é fraco. Então, nós temos aqui um monossílabo. Beleza? Ó, monossílabo. De boas? Agora, se eu pegar a palavra aun com acento, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de transformar esse U numa forte. E ao transformar esse U numa forte, eu vou ter um hiato. Agora, presta bastante atenção. Eu não vou considerar isso daqui para a parte da acentuação. Vocês vão considerar que a palavra aun, ela é um acento diferencial. Vocês vão esquecer isso aqui do hiato. Embora a classificação seja um hiato e um monossílabo, por que se transformou num hiato? Porque ao colocar o acento diferencial, automaticamente eu fiz um hiato. Não é por ter um hiato que eu separei. Eu tive que colocar um acento diferencial para fazer um hiato. Então é diferente a ordem das coisas. Isso aqui é extremamente importante, vocês têm que saber. Alguma dúvida, meus amores? Nada? Digam aí por gentileza se está tudo ok, porque daqui a pouquinho a gente já está encerrando, na verdade. Então,
queria agradecê-los pela parceria e agradecer pela presença de vocês. Espero que tenha ficado tudo bem claro. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, reportem, né? Me avisem, porque eu preciso. É oxítona a un? Não, Beatriz, não é oxítona. Por que que ela não é oxítona? Porque ela não. Porque ela sofreu esse acento, porque ela tem esse acento só por ser diferencial. Ela não é assim ao natural, entende? Então ela é diferencial primeiro, tá? Então é o seguinte, meus amores, um bom resto de aula para vocês. Vou pedir que vocês saiam depois dessa daqui, porque o link para a aula normal de vocês é o outro, tá? Esse aqui é da sala de espanhol especificamente. Então sempre que a gente fizer essa transmissão no espanhol, a gente vai ter uma sala específica, assim como o pessoal do inglês também tem, e depois vocês voltam para o extensivo amanhã. Vocês devem ter recebido o link lá no grupo, tá? De vocês. Um beijo, um ótimo dia para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, muito álcool gel. Tchau, tchau para vocês.